Olá, meus alunos, olá, minhas alunas. Estamos começando aqui a segunda aula de Física do nosso curso, do nosso cursinho popular Edson Luiz. Tá? Bom, meu nome é José Roberto de Paiva, né? Já me apresentei. E aqui nós vamos, primeiramente, nós vamos ver os exercícios que a gente deixou da última aula. Com relação aos exercícios, eu queria dizer o seguinte para vocês. Eu fiz uma lista de exercícios que vocês estão recebendo também. Alguns já receberam pelo WhatsApp, outros estão aí na plataforma aí, tá? Esses exercícios eles vão ser corrigidos. Eu vou apresentar a correção desses exercícios numa aula extra, tá? Nós vamos fazer uma aula extra para isso. Agora vamos para esses exercícios que eu deixei da última aula, tá? Então vamos lá. Na última aula nós ficamos com esses 3 exercícios, tá? Então é para escrever em notação científica. Então primeiro eu tinha 894 mais 5 zeros, ou seja, 89.400.000. Bom, para escrever em notação científica eu escrevo os algarismos significativos, tá? E multiplico por uma potência de 10. Para ver qual a potência de 10. Esse número 89.400.000 é um número inteiro. Então tem uma vírgula aqui. Então eu vejo quantas casas eu andei para ela vir até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 8,94 vezes 10 a 7. Quem acertou? Meus parabéns. Tá? Depois a gente tinha 0,000006 zeros depois da vírgula. E depois mais os 612. Então eu vou escrever do mesmo jeito, notação científica, só um algarismo à esquerda da vírgula, escrevo todos os algarismos significativos e vou multiplicar por uma potência de 10. Aqui é claro que eu estou, na verdade, dividindo 6,12 para poder ter aquilo ali. Dividir por uma potência de 10 é a mesma coisa que multiplicar por uma potência negativa. Quantas casas? A vírgula está aqui e ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, 6,12 vezes 10 elevado a menos 7. Tá? E, finalmente, a gente tinha a velocidade da luz, que era 300.000 km por segundo, para escrever no sistema internacional, com notação científica. No sistema internacional, a unidade de distância não é o quilômetro, é o metro. Né? Então, 1 quilômetro são 1.000 metros. Então, eu tenho que acrescentar mais 1.000 metros. 3 zeros, tá? Aí eu venho, esse número daqui inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo é a velocidade da luz. Bom, a nossa aula de hoje vamos começar a estudar os movimentos, tá? Vamos estudar movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado. Então vamos para os slides. Vamos lá então. O primeiro slide, a gente tem aí algumas definições que a gente precisa. São definições básicas, né? Muitas coisas. A física ela é muito assim, ela é tirada da observação. Então muitas vezes ela parece que é muito fácil. Né? Então o movimento, por exemplo, quando você observa que um objeto está em movimento, a posição do objeto em relação a você, está variando com o decorrer do tempo. Quer dizer, a cada instante ele está num ponto diferente. O referencial. O que é um referencial? Referencial é o seguinte, um corpo ele pode estar em movimento em relação a um certo observador, o observador é o referencial, e estar em repouso em relação a outro referencial, um outro observador. O referencial mais comumente utilizado é a Terra. Um ponto sobre a superfície da Terra, tá? Uma árvore, um poste. Eu estou andando no carro, o meu referencial é a Terra, então tem um poste, o poste está passando, né? Então esse é a noção de referencial. E a referencial ele depende muito do observador. Por exemplo, se eu estou numa estação de trem e eu vejo um trem passar, o trem está em movimento. Tudo que está dentro do trem está em movimento. Tá? O indivíduo que está lá dentro do trem, ele está jogando uma bolinha para cima e pegando, tá? Ele está em repouso. Em relação ao trem, ele está em repouso.
Ele está em movimento em relação ao lado de fora, mas em relação ao trem ele está em repouso. Então, essa noção é muito interessante, tá? A segunda, o segundo slide, eu estou justamente relacionando isso. Uma pessoa está num carro viajando, ele vê uma árvore à margem da estrada. Essa árvore está em repouso ou em movimento? Ora, se eu estou em repouso em relação à direção do carro, a marcha, a coisa, então o que está em repouso é o carro, tá? Então a árvore, todo momento está se passando, o chão da estrada está passando por debaixo do carro, né? Então essa noção é uma noção básica que a gente tem que ter, porque muitas vezes, isso pode parecer um absurdo, mas muitas vezes a gente pensa assim, tá? Tem um exercício aí que nós vamos fazer mais tarde, que vocês vão ver isso, tá? Vocês acham que estão em repouso na Terra e a Terra está viajando a uma velocidade espetacular pelo espaço sideral. Então vamos lá. A gente vai definir algumas coisinhas como partícula. Tudo que se eu tenho, por exemplo, um carro viajando numa estrada que tem 200 km, o carro tem 3 metros, as dimensões do carro são desprezíveis. Então o carro para mim é uma partícula. É um ser sem dimensões, tá? A trajetória é o que ele descreve no espaço, tá? E a trajetória pode ser um movimento retilíneo, quando a trajetória é uma linha reta, pode ser curvilíneo, quando a trajetória é uma circunferência, uma elipse ou outra curva qualquer, né? Tá? O terceiro slide, eu fiz aí uma exposição, duas fotografias que eu coloquei, que são fotografias de longa duração, tá? Longa exposição, tá? Tá claro aí que a primeira fotografia tem menos exposição. Ficou aí o obturador dela aberto, com ela no tripé, né? Naturalmente, ela está fixa, a máquina, tá? A câmera está fixa, mas ela está aí uns 15 minutos, que foi o tracejado, as estrelas deu um tracejar pequeno. O segundo já ficou bastante tempo, deu uma tracejada bem grande, tá? Então, essas são as estrelas, a Terra está girando e as estrelas deixam essa marca. A gente, quando olha para o céu, a gente não vê isso, tá? Se eu olhar para o céu, eu vejo a estrela parada, mas você pode observar, você vê uma estrela agora e daqui a meia hora você vê de novo, ela já se deslocou. É esse deslocamento que as fotografias estão pegando aqui. E com um detalhe, tá? O centro dos círculos tracejados aí, tá? Porque está tracejado mesmo na primeira fotografia, mas dá para ver que são arcos de circunferência. E o centro de todos esses arcos de circunferência é um só. Tá? E dá para ver aqui o seguinte, a primeira fotografia, o cara tirou essa fotografia mais ou menos ali no Equador, né? Próximo à linha do Equador. Por quê? Porque o centro dessa circunferência está bem no horizonte. Tá? Esse centro representa o quê? O polo terrestre. O polo que está se projetando ali. Significa o seguinte, se por exemplo, que ali vamos dizer que seja o Polo Sul, se eu for andando naquela direção do centro ali, aquele centro ele vai se levantando cada vez mais. Até quando eu chegar no Polo Sul, ele está exatamente em cima da minha cabeça. E as estrelas estão todas circulando em volta. Tá? Essa segunda fotografia já dá para ver que tem uma latitude de uns 40 graus, mais ou menos, o centro está bem elevado ali. Tá? Então, é isso. No terceiro slide, então, eu já defino alguma coisinha de movimento. Primeiro, então, movimento retilíneo uniforme. O móvel está em MRU, movimento retilíneo uniforme, quando ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Tá? O MRU a velocidade é constante, a velocidade não muda no movimento uniforme. Tá? A velocidade é a distância sobre tempo, então a distância no movimento uniforme é dado como sendo velocidade vezes tempo, só. Tá? Velocidade vezes tempo dá a distância percorrida. Tá? No slide seguinte, eu tenho aí unidades de velocidade. No sistema internacional, a unidade de velocidade é o metro por segundo, mas também é muito usual o quilômetro por hora. Tá? Em mecânica, engenharia, se usa muito quilômetro por hora. Tá? Então, como que a gente define? Se eu tenho, por exemplo, 1 quilômetro, são 1000 metros, é uma conversão. E como fazer uma conversão de quilômetro por hora para metro por segundo, para representar a mesma coisa? Então, eu coloquei 1 quilômetro por hora, 1 quilômetro são 1000 metros, e 1 hora são 3.600 segundos.
Uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600. Então, 1 km por hora é 1.000 metros por 3.600 segundos. Dividindo dá que o quilômetro por hora eu tenho que dividir por 3,6 para ter a unidade em metro por segundo. Se eu estou em metro por segundo, eu multiplico por 3,6 para ter a velocidade em quilômetro por hora. Tá? Nesse próximo slide, então, eu tenho um exercíciozinho. Simplesinho, mas é um exercíciozinho. Tá? Um trem move-se em um trecho retilíneo de uma ferrovia. Um passageiro está com um cronômetro, então ele anota em uma tabela os tempos nos quais o trem passa por diversos marcos da ferrovia. Na ferrovia está marcando os marcos, né? Quilômetro tal, tá, vai marcando, tá? Igual como tem em pista de caminhada, de corrida, tem escrito os marcos, né? 100 metros, 200 metros. Aqui na ferrovia, então, tem os marcos e ele foi anotando. Às 8 horas, ele anotou que ele estava no marco 15 quilômetros. Às 8h15 ele estava no marco 25 quilômetros. Às 8h30 no 35 e assim por diante, como está a tabela aí. A pergunta é: o movimento do trem é uniforme no trecho considerado? Vamos pensar. É. Repare que a cada 15 minutos ele está percorrendo quantos quilômetros? A cada 15 minutos, 8h15 a 8h30, 9 horas, 9h15, ele está percorrendo sempre 10 quilômetros. Para eu ver qual o trecho percorrido, eu faço sempre o final menos inicial. Então, a posição final menos a posição inicial. Então, de 8h15 até 8h30, por exemplo, ele terminou na posição 35 e começou na posição 25. Então, ele percorreu 10 quilômetros em 15 minutos. E a gente vê aí que em cada 15 minutos ele percorre sempre 10 quilômetros. Então, ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Isso é característica do movimento uniforme. Então, o movimento é uniforme. E qual a velocidade do trem em quilômetro por hora e em metro por segundo? Ora, em quilômetro por hora, se ele faz 10 quilômetros em 15 minutos, 15 minutos é 1/4 da hora, é a metade da meia hora. Então, se ele faz 10 quilômetros em 15 minutos, que é 1/4 da hora, na hora inteira ele vai fazer 4 vezes isso, 40 quilômetros. Ou seja, 40 quilômetros por hora. Para ter a velocidade em metro por segundo, já que está pedindo aí, é só, como a gente viu no slide anterior, dividir por 3,6. 40 quilômetros por hora, que é a velocidade do trem, dividido por 3,6, dá uma dízima, 11,1 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo o trem está andando 11,1 metros. Tá? Então, essa é a conversão que a gente faz. Vamos então para o próximo slide. Bom, nesse slide, que é o nosso slide 7, né, se você observar o velocímetro de um carro, você vai ver que a velocidade está variando. Você está andando num carro, encontrou um caminhão na frente, você reduz, a velocidade do velocímetro diminui. Você acelera para passar o caminhão, então a velocidade está maior e assim por diante. Então você tem uma velocidade variável. O velocímetro, ele marca o que a gente chama de velocidade instantânea, que é o V, que a gente vai sempre usar daqui para frente. Quando eu escrever V, eu estou me referindo à velocidade instantânea. Tá? Quando isso ocorre, o movimento não é... Quando isso ocorre, quer dizer, o velocímetro está variando de velocidade, o movimento não é uniforme e dizemos que ele é variado. Define-se a velocidade média, aí eu vou sempre colocar V índice M, quando eu quiser falar da velocidade média, eu estou falando sempre V índice M, como a razão entre uma distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Tá? No movimento uniforme, a velocidade instantânea V, em qualquer momento, tem o mesmo valor que a velocidade média no trecho considerado. Tá ok? Próximo slide, então, eu tenho ali um caminhão em um trecho inicial não pavimentado de uma rodovia, de uma estrada, né? Ele tem uma velocidade que eu vou chamar de V índice 1, de 54 km por hora. Depois ele pega o trecho asfaltado e viaja por mais 40 minutos com velocidade V de 90 km por hora.
A pergunta é: qual a distância percorrida pelo caminhão? Vamos pensar, gente. Olha só, são 54 km por hora, ele está andando 2 horas. Velocidade constante, movimento uniforme nesse trecho, tá? 2 horas, 54 km por ano. A distância percorrida é velocidade vezes tempo, tá? Então tem 2 horas quanto que ele vai andar. Depois ele anda por mais 40 minutos com a velocidade de 90 km por hora. Então eu tenho que somar. Os dois trechos eu tenho que somar. Calcular os dois trechos e somar. E depois ele pede a velocidade média do caminhão no trecho todo. Então eu tenho que pegar o trecho todo e dividir pelo tempo que gastou, o tempo total. Tá ok? Então vamos lá. Próximo slide eu tenho a resolução aí. Tá? Olha só, gente. Vocês que estão olhando, vocês podem perfeitamente fazer o seguinte. Vocês podem parar o vídeo na hora que vocês quiserem. Podem voltar, tá? Para ficar bem entendido, tá? Então eu não estou, como professor, não estou aí para vocês me dizendo, professor, não entendi isso. Volta vocês mesmo, me para e volta, tá? Então no primeiro trecho da estrada, de chão, eu tenho que ele fez 54 km por hora em 2 horas, ele fez 108 km. No segundo trecho, ele estava com velocidade de 90 km por hora e ele fez 40 minutos. Eu tenho que botar tudo em hora. Se eu estou com velocidade em km por hora, eu tenho que multiplicar o tempo em hora. 40 minutos são 2/3 da hora. Tá? 2/3, 40 60 avos. Uma hora tem 60 minutos, eu dou 40, então 40 60 avos. Eu reduzo a 2/3. Tá? Então, 90 vezes 2/3, 90 km por hora, vezes 2/3 da hora, vezes 2 dá 180, dividido por 3, 60. 60 km por hora. 60 km. A distância total percorrida, 108 mais 60, 168 km. Tá? Para calcular a velocidade média, eu tenho que a distância é 168 km e o tempo 2 horas mais 40 minutos, 2 horas mais 2/3 da hora. Eu tenho que botar esse número misto, 2 horas e 2/3, em fração imprópria. 2 vezes 3, 6 mais 2, 8. 8/3 da hora. Tá? Aí eu venho, a velocidade é distância, 168, divididos por 8/3. Ou seja, o 3 é denominador ele vai para cima. 168 vezes 3 dividido por 8, 63 km por hora. Tá? Então a velocidade média dele, no trecho todo, ele estava com 54 por 2 horas e 90 por 40 minutos, a velocidade média dele foi de 63 km por hora. Isso dividido por 3,6 dá 17,5 metros por segundo. Tá? Próximo slide é o slide 10. Né? Eu vou definir o que vem no movimento variado, o que vem a ser a aceleração. A aceleração mede a taxa de variação da velocidade. Na engenharia mecânica, a aceleração é chamada de km por hora por segundo. Por exemplo, eu vejo quanto tempo leva para um carro sair do repouso e chegar até 100 km por hora. Essa é uma medida prática aí que os engenheiros mecânicos vêm para estudar a potência de um carro. Tá? Então, um carro potente faz em 8 segundos ele atinge a velocidade de 100 km por hora. Tá? Uma Kombi vai levar uns 15, 16 segundos. Tá? Então, se eu divido a variação da velocidade, 100 km final, 0 a inicial, a variação é de 100 km por hora. Em quanto tempo? Em 8 segundos para o carrão e 16 segundos para o outro. Então, eu tenho a aceleração sendo dada em quilômetro por hora por segundo. Tá? Então, a gente usa essa notação aí com esse delta é esse triângulozinho, e esse delta ele sempre indica a variação. Então, delta V, variação de velocidade. Aceleração é a variação de velocidade por tempo. Tá? A aceleração é a razão entre a variação da velocidade V e o tempo t. A unidade no sistema internacional vai ser metro por segundo por segundo. Metro por segundo ao quadrado. Tá? No movimento uniforme, a aceleração é zero. Por que é zero? Porque a velocidade não varia no movimento uniforme. Tá? Vamos para o slide 11. Em física,
Qualquer variação é dada pela diferença da grandeza do instante final. Bom, o movimento retilíneo uniformemente variado é aquele em que a aceleração é constante. Ou seja, a velocidade varia, mas varia sempre de uma mesma forma, tá? E sempre igual. No movimento retilíneo uniformemente variado, valem as fórmulas D igual a V0T. Reparem que essa é a fórmula do movimento uniforme. Só que aqui eu coloco V0, V índice 0, porque é a velocidade inicial. Como a velocidade está variando, eu tenho que colocar a velocidade inicial. Então a distância é a velocidade inicial vezes o tempo. Se ela fosse constante, não teria essa segunda parcela. Tá? Então a velocidade inicial vezes o tempo, mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá? E a outra, que é a velocidade, em qualquer instante t, é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Eu vou falar aí da queda livre. Queda livre é um tipo especial de MRUV, né? E aí tem o seguinte, gente. Aristóteles, lá na Grécia, ele dizia que o corpo mais pesado caía na frente do corpo mais leve. Era pesado e caía primeiro. Os gregos não experimentavam, eles deduziam. Experimentação era coisa de ralé, né? Eles não experimentavam. E o Galileu, na Torre de Pisa, que é uma torre inclinada que tem na Itália, ele demonstrou que duas bolas com peso diferentes caíam ao mesmo tempo. Tá? Então, na queda livre, todos os corpos caem com a mesma aceleração, que é de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Nós vamos geralmente usar 10 para arredondar, para ficar mais fácil. A gente não tem necessidade de ficar guardando o número. Tá? Então, para trabalhar é mais fácil trabalhar com 10. Próximo slide, ó. A aceleração ela leva em consideração, ou deve levar em consideração, a resistência do ar. Né? Se vocês soltarem um livro e uma folha de papel no chão, vocês vão ver que a folha de papel vai cair. Vai ser contra a lei de Galileu e vai cair, vai levar mais tempo para cair. Tá? Mas é por quê? Porque a resistência do ar age. E aí depende do peso do objeto. Né? E a resistência do ar depende muito mais da superfície de contato entre o objeto e o ar. Se vocês pegarem agora a folha de papel, amassá-la bem amassadinha e soltar com o livro, vocês vão ver que eles vão cair ao mesmo tempo. Tá? Então, por quê? Porque diminuiu a superfície de contato. Então o homem pega e utiliza essa superfície de contato com o ar, a resistência do ar, para, por exemplo, pular de paraquedas. O paraquedas nada mais é o quê? Do que uma superfície que aumenta a resistência do ar, então a queda fica mais lenta. Tá? Então, o próximo slide está falando basicamente exatamente isso que eu estou falando, tá? De que o paraquedas procura aumentar a superfície de contato com o ar, para que a velocidade máxima seja alcançada logo e a queda seja lenta. Tá? Bom, gente, essa é a nossa segunda aula. Não se apavorem, a gente vai fazer exercícios e tal, e vai esclarecendo isso daí tudo aos poucos, tá ok? Eu vou passar mais uma lista de exercícios e depois numa aula a gente resolve as duas, tá bom? Um abraço para todos!